Olá, no vídeo de hoje eu vou te explicar como ser feliz completamente. Parece ser uma pergunta que não tem resposta, mas tem sim. No âmbito espiritual, biblicamente tem sim resposta. E eu já vou te responder de cara essa pergunta, que é buscar os seus dons e o seu chamado. Descubra os seus dons e o seu chamado espiritual. Dons espirituais, chamado espiritual. Você achando isso, você vai ser feliz completamente, porque é para isso que você nasceu. Deus, quando nós aceitamos Jesus Cristo, recebemos o Espírito Santo, nós recebemos um dom pelo menos. E é para isso que Deus nos chamou. Só que nós como temos o livre-arbítrio, nós temos que buscar sozinhos qual é esse dom, o que nós gostamos, se conhecer a Deus. E como que a gente vai descobrir esses dons, o chamado? Como? Lá em Mateus 6:33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, buscando o reino de Deus, o resto Deus cuida, você não vai se preocupar com nada. Eu vivi uma vida que eu trabalhava, eu buscava as coisas da terra, eu ficava me preocupando. Hoje, não. Hoje eu busco sempre estar estudando, aprimorando meus dons, o meu chamado. O meu chamado é fazer vídeos aqui no YouTube sobre o mundo espiritual, intercessão, também tenho um chamado para intercessão. É na verdade um combo. E assim como eu tenho um chamado para libertadora, ser libertadora. Tirar pessoas de cativeiros na mente, para pessoas vencerem batalhas, ajudar pessoas a vencerem. Quem liberta é Jesus, mas o libertador carrega chaves que libertam as pessoas. Orações, jejum, tudo isso vai ajudar aquela pessoa a ser liberta. Então esse é o meu chamado, é o que eu gosto de procurar, é que eu gosto de sempre estar estudando. Esse é o meu chamado, é a minha paixão. Eu me sinto completa, tudo pode estar indo mal, mas eu, no fundo, eu me sinto feliz, porque eu tenho um chamado, eu tenho um foco para estudar. Todos nós temos que ter um foco para estudar. Então, se você está sem foco, é porque você precisa de uma direção, você precisa descobrir o seu chamado, o seu dom. E aqui no meu canal eu vou ajudar de graça pessoas a descobrirem o seu dom, o seu chamado. Por exemplo, antes eu não falava, eu não ensinava ninguém. Hoje eu estou ensinando, porque eu estou jejuando, estou orando, estou lendo a Bíblia. Então esse alimento, como eu estou me alimentando bem, eu já quero passar isso para outras pessoas, ensinar outras pessoas a serem libertas, ensinar outras pessoas a entender o seu chamado, o seu propósito. Essa área de descobrir o seu chamado, de direcionar pessoas, é um chamado que eu tenho. Eu incentivo pessoas a descobrirem o seu propósito de vida. A sua profissão é médico, dentista, professor. Você gosta muito, é sua paixão, você gosta de fazer isso. Porém, ainda falta um pedacinho, ainda falta algo, que é descobrir o seu chamado espiritual. Talvez o seu chamado espiritual é servir na igreja, ajudando crianças, ensinando crianças. Esse é o seu chamado. E sempre você tem que estar crescendo nesse chamado, todos nós. Então você vai estar se especializando e praticando, porque é na prática que a gente consegue ter a experiência e Deus vai nos capacitar, porque quem faz é Deus, não somos nós. Nós vamos fazendo a nossa parte, que é estudar, se aprimorar e dando passo de fé, indo lá e fazendo. Por exemplo, eu estou aqui fazendo o meu vídeo, eu estou vindo aqui e fazendo, porque esse é o meu chamado. Porque assim eu estou me aprimorando. E quanto mais a gente entrega, mais a gente ensina pessoas, mais Deus vai entregar para nós, vai revelar para nós, vai dar mais capacitação, mais sabedoria. Porque por que Deus vai dar para uma pessoa que a pessoa só guarda para ela? A pessoa não ensina a ninguém. Então por que Ele vai entregar para esta pessoa? Então Deus está entregando para mim, por exemplo, porque eu estou ensinando outras pessoas. Como que você pode ensinar outras pessoas? Na sua célula, na sua igreja, mas na área em que você foi chamado. Talvez você foi chamado para dar aula de violão na igreja. Então, dê aula de violão na igreja. E aquele chamado vai fazer com que o seu coração queime.
aquilo vai ser sua paixão, você vai ficar, parece, sabe aquela pessoa que sempre tá apaixonada? Aquela pessoa que sempre tá com brilho nos olhos? Então é isso, é o chamado espiritual, que ninguém procura hoje em dia, ninguém não quer nem saber. Muitos cristãos nem jejuam. Então é através do jejum que você vai descobrir o seu chamado e que você vai ser despertado. Você vai ativar os seus dons, vai ativar seu chamado através do jejum. Esse é uma chave. Outra chave é oração. Ler livros. Livros você pode ler, muitos livros cristãos, mas tem coisas que você não vai concordar, por exemplo. Sempre tem alguma discordância ou outra. Mas você pode reter o que é bom. O que é bom desse livro? O que me ajudou? Ok, vou levar. Agora, isso aqui eu não gostei desse livro. Não fique criticando. Deixe lá e retenha só o que é bom. Mas sempre esteja lendo livros. O jejum vai estar te capacitando. O jejum vai estar te fortalecendo. Vai estar aumentando o seu odre espiritual. Para você receber mais, para você ser mais cheio do Espírito Santo. Para você ser mais sensível à voz de Deus. Deus vai falar, faz isso, você vai lá e faz. Faz aquilo, você vai lá e faz. Então o jejum é importante. Sempre estar jejuando. O ano inteiro. Por exemplo, você fala, eu só fiz um jejum. Sinto muito, mas isso atrasa o reino de Deus. De pessoas serem salvas, isso atrasa. Então você tem que pensar, eu sou um trabalhador, eu sirvo a Deus, então eu preciso trabalhar, eu preciso descobrir meu chamado, meus dons. Pessoas estão esperando a minha palavra, eu ensinar algo que eu aprendi na minha vida. Elas estão esperando para superarem uma fase da vida delas. Pessoas estão morrendo, pessoas estão em trevas, pessoas precisam da minha palavra. Pessoas estão perecendo porque eu não estou fazendo a minha parte. Então, a partir do momento que você descobre o seu chamado, você começa a ter essa preocupação. E o jejum, comece a jejuar. Eu não tenho o costume de jejuar. Comece, que você vai adquirindo o costume. E não é só jejuar, não é só ler, não é só adquirir conhecimento. Você também tem que passar esse conhecimento, senão você não vai ter um romper. Você não vai ter um crescimento espiritual. Porque Deus, Ele quer ver se você está preocupado em ensinar pessoas. E você tem que se perguntar, dos dons, qual mais te chama a atenção? Qual o desejo do seu coração? Qual dom você queria ter? Talvez aquilo já esteja em você. Qual pastor você mais admira? Qual pastor aí desses que estão mais em evidência? Qual você mais admira? Pode ser que você tenha algo que aquele pastor está ensinando. Tem algum dom que você carrega, tá dentro de você, tá aí adormecido. E você olha aquele pastor e você fica, nossa, como ele prega bem, como ele ensina bem. Então você precisa entender, quando você começa a admirar muito uma pessoa, é porque você tem algo que aquela pessoa também tem. E nós somos seres espirituais, nós precisamos encontrar os nossos dons espirituais. Nós não podemos ignorar simplesmente, só vou trabalhar, vou ser médico, vou ser dentista. Porque a gente precisa descobrir o nosso dom espiritual. É isso que vai ativar aquela paixão. Você sempre vai estar apaixonado, sempre vai querer ensinar pessoas, sempre vai querer ajudar naquela determinada área, seja família, é familiar, área infantil, ensinar crianças, casamento, jovens, você quer ensinar jovens, qual que é a sua área? Então, se faça esse tipo de pergunta, que isso que tá faltando, talvez esse vazio que você tem, que precisa ser preenchido, é descobrindo o seu chamado, os seus dons, porque aí você vai querer descobrir, você vai querer estudar mais, você sempre vai ter aquela chama acesa.